Oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui recebendo o Tiago, que vai contar para a gente aí o concurso em que ele foi aprovado e qual foi a estratégia em que ele adotou para ser aprovado neste grande edital de concurso público. Muito bem-vindo, Tiago. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir a sua apresentação para o pessoal. Pode nos falar o seu nome completo, a sua idade, se você não se importar, é claro, onde você mora, a sua área de formação e o cargo e a colocação em que você foi aprovado. Ok, meu nome é Thiago Loureiro, eu tenho 42 anos, nasci em São Paulo, mas já estou naturalizado santista, que tem 38 anos que eu moro na cidade. Eu sou bacharel em administração, sou tecnólogo em gestão pública e especialista em gestão educacional. Eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso de especialista portuário administrador da Autoridade Portuária de Santos. E, Tiago, esse foi seu primeiro concurso, sua primeira prova. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória como concurseiro, o que foi que te levou até esse concurso de APS. Eu já sou funcionário público, sou servidor aqui da Prefeitura de Santos, tenho 18 anos já, e eu parei de fazer concurso depois que eu entrei aqui na Prefeitura. Cheguei a fazer alguns depois, só que assim, já tinha uns 12 anos que eu tinha parado, voltei só no ano passado. Quando eu voltei, eu vi que o cenário era totalmente diferente. Já tinha uma concorrência que estava mais profissionalizada, um nível mais elevado, e nesse período pequeno de 2023 para 2024, eu fiz muitos concursos, vários concursos, todos que vinham aparecendo se amoldavam nos componentes curriculares que eu já vim estudando, basicamente de administração, AFA, direito administrativo, constitucional, eu fui fazendo. Esse da Autoridade Portuária de Santos aconteceu de uma forma assim inesperada. Em abril, eu olhei o edital, vi o edital, ele se molda com o que eu venho estudando, né? Tem basicamente matéria de administração, direito administrativo, uma ou outra coisa fora do escopo, que é a parte de legislação específica, mas já estava dentro daquela grade curricular que eu venho estudando regularmente, então eu resolvi aproveitar esses estudos e fazer, tendo um direcionamento para a parte específica na reta final, assim, as 3 últimas semanas de concurso, mas para exercitar a memória de curto prazo. Mas as coisas de longo prazo, grosso do edital, ele já estava dentro daquilo que eu vinha estudando regularmente. E você disse que nesse prazo de 2023 até a prova de APS você fez diversos concursos públicos. Esses concursos públicos foram sempre focados em uma área específica, numa banca organizadora ou num cargo específico? Na área específica, né, áreas que abarcam editais que tenham componentes como administração geral, AFO, uma outra coisa de contabilidade, pelas matérias do núcleo duro, né, português, raciocínio lógico, constitucional e administrativo, mas com base na carreira de administrador, analista administrativo. Sempre que aparecer alguma coisa com esse sentido, com essa inspiração, ia lá e fazer essa inscrição. Aí eu posso citar aqui das que eu tentei antes. A SP Regula, que foi até da mesma banca, a Vunesp, fiz de técnico judiciário no TRF3, fiz o TSE agora, fiz o CNU, Bloco 7, fiz de auditor de controle interno, aqui de Santos, Câmara de São Paulo também. Não, vai passar alguns, mas assim, todos que foram aparecendo com essa pegada foi fazendo, né? Entendi. E como foi a organização de estudos para uma pessoa que não fazia concursos públicos há muito tempo e retornou aos estudos já atuando como servidor público? A gente sabe que aí trabalhar, estudar exige um malabarismo aí na rotina, né? Eu queria saber como foi que você se organizou em relação a isso e se você sabe a quantidade de horas líquidas que você teve de estudos para esse concurso da APS. Horas líquidas, assim, diárias, eu colocaria em torno de umas 4 horas líquidas, divididas ao longo do dia. De manhã, bem cedo, antes de ir trabalhar, eu pegava, estudava um pouco. Na hora do almoço, eu pegava, estudava um pouco. E à noite, quando eu chegava em casa, até a hora de dormir, mais um pouco.
foco principal era videoaula. Por incrível que pareça, todo mundo diz que videoaula é contraproducente, porque toma muito tempo, mas eu me dei o melhor com videoaula. Eu sou mais auditivo visual. Era videoaula, questão, e alguma coisa que eu via que eu estava tomando pau ali na questão, eu ia no PDF e procurava, eu ia na literatura e procurava. Sempre tentava explicar com as minhas próprias palavras, seja escrevendo, seja pegando o coitado do meu filho, a coitada da minha namorada e falando para ela: olha, no direito constitucional, há um controle interno, ele tem que se reportar para o Tribunal de Contas. O pessoal não aguentava mais. Eu estou muito chato, bitolado, só falava disso, disso, disso. Mas era uma forma, assim, até de incentivar eles a entrar nesse mundo, né? Sim, E tudo ele era sempre procurando conciliar a atividade de cotidiano. A minha atividade como servidor público, assim, eu lido com compras, então para eu estudar os contratos administrativos, a parte licitatória foi uma coisa que aconteceu naturalmente e a gente sempre se aprofundando. Todo o tempinho que eu tinha, eu pegava, dava uma lida, fazia questões, fazia provas anteriores, simulados, tudo que eu tinha à minha disposição em todo o tempo possível, até no ônibus, viajando para ir ver a minha namorada que mora numa cidade vizinha daqui, era fazendo prova ali no banco e chegava, ia corrigir as provas com gabarito, ia procurar aulas de professores que corrigiram essas provas, mas sempre, todo o tempo livre que eu tinha, eu buscava o estudo. Claro que a gente tem que ter uma dosimetria nisso, né? O pessoal costuma entrar numa reclusão de não ter nem pingo de vida social. Acho que dá sim para você conciliar, desde que você tenha um regramento, até porque senão você fica saturado, você fica cansado e não rende. No dia da prova, você tem que estar com a mente leve, porque senão não flui. Tiago, o que foi que te levou a retornar aos estudos? Você que já é servidor público, né, voltou aí tentando outras carreiras, tem algum motivo profissional, vocacional, pessoal? Às vezes não. Eu vejo muitos servidores que retomam os estudos por conta da família, às vezes distância de companheiro, companheira. O que foi que te levou a estudar novamente? Então, mais do que o salário, mais do que a estabilidade da carreira, que são 100 coisas que são muito atrativas, até parafraseando aí os teóricos da administração, são fatores higiênicos, não fatores motivacionais. O que me levou de volta para os estudos foi os fatores intrínsecos, foi a missão como funcionário público. Eu acho que o cara que entra no serviço público, ele precisa ter um olhar social, ele precisa olhar uma retribuição para a sociedade daquele dinheiro que a sociedade paga de imposto, que ele vai dar um retorno. Eu acho que eu posso fazer mais num outro cargo, num cargo que me dê mais responsabilidade, que me dê mais autonomia. Eu cito assim, a área de controle como meu grande paradigma, mas outras áreas que eu posso operar políticas públicas com maior autonomia já vão me dar uma satisfação muito grande, eu já vou sentir que eu estou cumprindo com a minha missão, porque o serviço público, para mim, ele é uma vocação, é uma questão vocacional muito maior do que uma mera questão salarial, que é sim importante, que eu sei que muda a vida de muita gente, mas o principal mesmo é você fazer aquilo que você ama. Mesmo que te paguem uma fortuna, você acorda todo dia com aquele, vou para aquele lugar, vou lidar com aquela atividade chata ali, você vai acabar sendo um servidor ruim, você não vai dar um retorno para a população como a população espera, você vai ficar infeliz. A gente vê diversos relatos aí de funcionários públicos que estão com problemas de depressão, problemas de ansiedade, porque não estão ambientados naquela atividade. Então, assim, para mim, o que vem primeiro de tudo é a questão do coração, a questão de você estar vocacionado àquilo. E isso que Muito fez bom. eu me tornar aos estudos. Muito bom. E, Tiago, você disse que para os estudos você tinha o uso frequente de videoaulas, questões, PDFs, esporadicamente, mas e nas revisões? Você é aquela pessoa que revisa por meio de questões, fazia simulados, estudava de segunda a segunda, às vezes revisa no final de semana. Como era que você organizava a revisão? Revisão por meio de questões, né? Eu acredito que entre começo desse ano até a data que eu fiz essa prova,
Eu fiz em torno de umas 8.000 questões, 10.000 questões, juntando banco de questões, provas anteriores e simulado. Eu gosto muito de fazer simulado, porque o simulado ele é direcionado para o edital. Você está ali com pessoas que estão naquela nata, né? O povo que faz simulado é o povo que estuda para concurso, literalmente, né? Com regularidade, com seriedade. Então, se você figura ali numa posição intermediária, razoável, você já tem um bom indicador. E é uma prova que ela está dosada de acordo com o edital. Então, assim, eu acho que simulado e questão revisões ativas, elas são muito interessantes. As revisões passivas, a leitura, não é que elas não tenham importância. Eu acredito que elas acabam pegando mais aquela memória de curto prazo. Quando você se força, quando você tem um desconforto de ter que lembrar daquilo, para responder uma questão, para se provar daquilo, você consegue sedimentar aquilo melhor na sua memória. E mais do que você simplesmente resolver a questão, você tem que entender aquela questão. Acertando ou errando, tem que ver por que você acertou, por que você errou. Acho que esse é o caminho para você fazer uma revisão de qualidade. Até para você detectar aqueles errinhos bestas, fazer aqueles ajustes finais em semana de prova, em 2 semanas antecedendo a prova. Ótimo. E como você mesmo disse, Tiago, o isolamento também não é algo saudável durante a jornada do concurseiro. Eu queria saber para você como foi lidar com isso, contornar, né, essa necessidade que às vezes o concurseiro tem de se fechar por algumas horas, perder finais de semana, perder festas de família, como você disse aí, você tem um relacionamento à distância, né? Então, você tem que se deslocar aí para casa do seu namorado e tudo mais. Conta pra gente como foi que você equilibrou isso, né, a vida social, com os estudos para concursos públicos. E primeiro de tudo, assim, as pessoas que estão mais próximas de você, elas têm que entender o seu lado. Tá? A pessoa que tem consideração por você, seja familiar, seja amigo, companheiro, ela tem que entender que você está fazendo um projeto de longo prazo, que aquilo é um sonho e que sonhos eles vêm à custa de você sacrificar algo no presente. No caso, a vida social, no caso, você ir para uma festa, ir para uma noitada, isso daí realmente eu abri muito mão disso, mas as pessoas mais próximas, elas compreendem, elas apoiam, isso que é o mais importante, né? Você se cercar de pessoas que te dão apoio, principalmente porque, assim, você vai precisar desse apoio, desse suporte emocional sempre num pós-prova. Num pós-prova, você sempre, por mais que você vá bem na prova, você sempre vai ter aquela impressão de que você poderia ter feito melhor, tem aquela ansiedade do, será que eu vou estar dentro das vagas? Então, esse suporte emocional daquelas pessoas que estão acompanhando de uma forma indireta pelo que o concurseiro está passando faz uma diferença muito grande. Por isso que você não deve se isolar completamente, mas assim, não é todo mundo que entende. As pessoas que mais são do meu lado, felizmente, não tive nenhum julgamento errado de quem quer que fosse, mas assim, as pessoas que estão mais próximas de mim, no caso do meu filho e minha namorada, eles super apoiam, super entendem e estão comigo nessa. Sentem as dores, comemoram as alegrias, como se fosse uma vitória e uma derrota coletiva, né? E, Tiago, nessa caminhada, né, é curta, se a gente for considerar esse último período de estudos, né, de 2023 até 2024, mas você já tinha uma bagagem, você já é servidor público. Se você pudesse elencar para a gente quais foram os seus erros e acertos, você conseguiria, deixando aqui como alerta e dica para o pessoal? O modo de estudos que acontecia há 15, 20 anos atrás, ele mudou muito dos tempos atuais. Eu estudava fazendo cópia e resumo. Eu cheguei a estudar para a prova de TRT, para a prova de TJ, copiando lei e comentando artigo por artigo. Isso não é nada eficiente. Você perde muito tempo. Você vai, depois que você termina ali, você responde a letra da lei perfeita, né? Artigo 312, peculato, você vai falar palavra por palavra daquilo. Mas na hora da prova você não vai lembrar. Uma semana depois você não vai lembrar e você perde muito tempo. Você tem que rever esse tipo de estudo. Esse foi o meu erro assim que eu voltei. Assim que eu voltei, eu quis tentar colocar em ordem não, assim que eu voltei, eu quis tentar colocar em prática isso que já não dava mais certo. Comprei um monte de caneta colorida, caderno, ia lá, caneta vermelha, roxa, azul, verde.
para cada coisa pintava com marca-texto, parecia um arco-íris, parecia aquele caderno do melhor aluno da escola. Só que aquilo não estava sendo producente, estava sendo produtivo, estava só perdendo tempo. Quando eu me dei conta disso, aí eu mudei a esquema, mudei a fita para outra, e aí começou a andar, começou a aparecer resultado, eu comecei a ter um rendimento melhor nas questões das provas, eu terminava o estudo sem me sentir tão cansado, parecia que eu realmente tinha produzido mais. Então, assim, rever as suas convicções. Às vezes a gente fica com uma convicção, a gente tem uma crença limitante, eu só aprendo assim, eu só aprendo fazendo resumo. Ou então, o fulaninho falou que é melhor você ler o PDF e fazer questão do PDF no final. Acho que cada um tem uma forma que consegue assimilar melhor. Eu me dei bem fazendo questão depois de ver videoaula e lendo o PDF para resolver dúvida pontual. Outra pessoa pode se dar melhor lendo o PDF, fazendo questão e matando dúvida na videoaula. Acho que cada um tem um modelo, mas o principal é ser eficiente. Você tem que saber que você tem pouco tempo e você tem que aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Muito bom. E, Tiago, como foi que você conheceu a estratégia e por que que você decidiu ficar com o nosso material? Quando eu voltei para os estudos, eu já dispunha de outras tecnologias que não existiam quando eu fui aprovado na primeira vez, lá 18 anos atrás. Né? O YouTube, eu acho que é a mais clara delas, né? A mídia social como um todo. E aí eu fui procurar respostas dentro do YouTube, sempre que eu procurava resposta, eu via aulas de professores do Estratégia, aula de administração do Rodrigo Renault, aula de administração da Beth Moreira, do Stefan Fantini, aulas de AFO do Leandro Rabielli. Assim, pô, esses caras são bons, né? Da onde que eles são? O que que eles têm em comum? Todos são de estratégia. Fui procurar todos os aprovados no concurso de alto nível de estratégia. Falei assim, meu, onde tem fumaça tem fogo. Então, assim, se esse curso tá aprovando os caras para concurso top de linha, então o curso é bom. E era mesmo. Os professores são excelentes, o material é bem objetivo, são uma página de teoria indo aonde precisa, de forma cirúrgica, com bastante questão comentada dentro dos PDFs. Assim, é um caminho certo. Vai objetivamente com os melhores professores, com o material que te dá aquilo que você precisa, nem de menos, nem de mais. E, Tiago, então, com diversas dicas práticas sobre rotina de estudos, eu queria finalizar nossa entrevista agora com uma mensagem pessoal sua para os concurseiros que também sonham em alcançar a aprovação. Persistência é a palavra, tá? Resiliência e persistência. A reprovação, ela é a regra, a aprovação, ela é exceção. Cada reprovação que você tiver, você tem que pegar uma lição. É uma pedrinha que você leva na cabeça, você leva uma pedrada na cabeça, você vai, ao invés de pegar essa pedra e jogar longe, e se lamentar, você vai começar a construir o seu castelo com cada uma delas. Vai olhar onde você errou, onde você acertou, e vai corrigindo, porque o concurso ele vai te levar à aprovação por conhecimento acumulado. Às vezes, daquele edital você não teve tempo de cobrir. Então, você vai estudando, estudando, estudando aquelas matérias até que aquilo se torna uma coisa natural. Quando você abre lá a folha de prova, quando o fiscal te dá a ordem para começar, você já abre um sorriso e já fala, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, e vai acontecendo. A aprovação, ela é uma questão de tempo, embora seja um caminho tortuoso, caminho duro, muitas vezes solitário, é recompensador. O concurso público ele é a única forma 100% meritocrática de você ser selecionado para um trabalho. É você ir à prova ali, que você tem que fazer, marcar um X no lugar certo, quando muito fazer uma redação, uma discursiva a respeito de um tema que você estudou. Então, assim, depende mais de você. Então, você tem que ter a mente no lugar, você tem que ter o emocional no lugar. O emocional ele é muito importante, mais importante, às vezes, até do que o racional. Né? Um desequilíbrio emocional na hora da prova pode pôr tudo a perder. Mas, assim, a experiência, constância, intensidade, disciplina. Fazendo isso, você chega na aprovação. É isso aí, Tiago. Parabéns pela aprovação. Muito obrigada por ter tido a disponibilidade de vir aqui, bater esse papo comigo, compartilhar essa trajetória com os outros concurseiros. Eu estou torcendo para que você seja aprovado em esses outros concursos que você fez, o TSE, CNU, que você sendo aprovado, você retorna aqui no nosso canal mais uma vez para bater esse papo com você, viu? Muito obrigada.
Eu que agradeço, muito obrigado. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados dos mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E assim como o Thiago, você sonha em ser aprovado num concurso público, acesse o link do material que vai ficar aqui embaixo. É o material que mais aprova no Brasil. Eu encerro por aqui, mas eu guardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.